Sejam muito bem-vindos a mais um Andrew Jumper Live. E nessa série de lives temáticas que nós estamos desenvolvendo este semestre, chegou a vez de discutirmos textos chaves do Antigo Testamento. Nessa série, nós já trabalhamos com textos chaves do Novo Testamento e falamos sobre a oração do Senhor. E hoje nós temos para conversar sobre os 10 mandamentos os nossos professores e irmãos queridos, Dr. Daniel Santos Júnior e o presbítero Dr. Solano Portela. Sejam muito bem-vindos, irmãos. Por favor, deem o seu boa noite aí para a nossa audiência. Boa noite, ouvintes. Obrigado pela participação. É um privilégio aqui poder estar junto com vocês. A todos que nos assistem, a nossa alegria de estar aqui juntos, especialmente examinando a palavra de Deus e a sua aplicabilidade aos nossos dias. Muito bem. Essa é uma coisa importante, né, que a gente tem feito aqui nas nossas lives da nossa escola. Mostrar a maneira prática com a qual a palavra de Deus se aplica a nós crentes, individualmente, como igreja, como corpo, e também na nossa inserção na sociedade e na cultura. Exatamente para mostrar que a teologia não é um mero exercício intelectual, um jogo de xadrez que a gente fica brincando, mas é algo sério e que diz respeito à nossa vida, à nossa santidade, ao nosso culto diante de Deus. E isso tem tudo a ver com os 10 mandamentos. Você que já chegou aí, antes da gente caminhar para as nossas perguntas, queria pedir aquele famoso favor importante, missionário, eu diria. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Hoje mesmo eu estava lendo sobre os tais algoritmos, né, do YouTube, que fazem com que um vídeo, alguma mensagem, seja colocada para outras pessoas. E eles mesmos dizem, olha, a coisa mais importante é que as pessoas que assistem, ouvem as suas interações, que elas participem. É o que o YouTube mais observa. Então, se você está aí conosco, lembre-se de deixar o seu comentário, de dar o seu clique, o seu like e de se inscrever no canal e clicar no sininho. E assim que acabar a nossa live, você pode também, por favor, ir lá no site do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Lá você vai conhecer a nossa escola e você vai conhecer a nossa revista teológica, a Fides Reformata. São 25 anos de publicações ininterruptas de artigos acadêmicos também focados e refletidos na vida e na prática do povo de Deus e da sua igreja. Então, esse é o nosso convite para você. Por favor, passe lá pelo nosso site. Então é isso, pessoal. Vamos caminhar aqui para o nosso tema da noite. Vamos trabalhar aqui no nosso foco, que são textos chaves do Antigo Testamento, hoje especificamente trabalhando com os 10 mandamentos. Então, por favor, o que são os 10 mandamentos e qual é o contexto histórico no qual esses mandamentos, né, essas 10 palavras, foram dadas ao povo de Deus? Bem, os 10 mandamentos, ele é conhecido por ter sido entregue por Deus de uma maneira inusitada. A Escritura diz que Deus escreveu com o dedo dele, em tábuas de pedras, os 10 mandamentos. Como ele fez isso? Não sei, mas a Escritura diz que ele fez isso. E o momento é bastante importante, porque é quando Deus, finalmente, ele dá início ao processo de tirar o povo do Egito. Então, os 10 mandamentos acontecem exatamente ali. Eu sempre gosto de dizer que o povo de Israel, quando saiu do Egito e chegou no Sinai, Êxodo 19 fala que levou 3 meses a viagem. E assim que chegaram,
não deu tempo nem de tomar banho, nem de trocar roupa. A Escritura diz que Moisés devia subir ao monte, preparar o povo para iniciar já a ouvir Deus falar. Então, os 10 mandamentos, ele acontece aí, nesse momento importante. É uma coisa que, sobre contexto também, é que os 10 mandamentos, ele é o único texto, ou a única lei de Deus que foi dada pela própria boca de Deus. E quando eu digo isso, é literalmente, a Escritura diz que eles ouviam a voz de Deus por meio, né, de Deus falando lá nas nuvens. Nenhum outro código legal foi dado dessa maneira, do povo ouvindo, né, com ouvidos de verdade, a voz de Deus. Então, isso aí dá aos 10 mandamentos, né, uma peculiaridade que nenhum outro código na Bíblia tem. Eu queria pegar o gancho aí que foi mencionado também de Êxodo, no capítulo 19, né? Bom, os 10 mandamentos é aquilo, respondendo o que é que são, é aquilo que Deus prescreve às pessoas. E acho que a gente tem que ter uma conscientização disso, porque muitos crentes acham que são definições ou prescrições que Deus deu aos crentes. Não, deu às pessoas como regras comportamentais básicas com relação às obrigações nossas para com Ele, para com Deus e para com os nossos semelhantes, né? Conhecidos também como Decálogo, como Tábuas da Lei. Mas em Êxodo, capítulo 19, que foi mencionado pelo Dr. Daniel, realmente é essa ocasião tão memorável que Deus falou coletivamente ao seu povo. E foram várias preparações assim destinadas para ouvi-lo, que estão ali registradas nesse capítulo 19 do livro de Êxodo. Agora, procure se colocar aí no meio do povo de Deus naquela ocasião. O texto, ele transmite um temor que o povo tinha perante a santidade de Deus. Isso era uma coisa impressionante, é referida até no livro de Hebreus, também o assombro, o temor, o pavor que eles tinham, até o ponto em que eles suplicam a Moisés que ele intermediasse esse contato com Deus. Vai, Moisés, resolve essa situação. Tamanho era o temor perante a majestade, né, do Deus soberano. Então, me impressiona lá, a partir de Êxodo 19, esse temor, esse contraste, né, entre um povo que é pecaminoso, um povo que é pecado, e a santidade da lei. E também me impressiona que, logo depois da dádiva da lei, eles caem em idolatria, mostrando o grande contraste, como as pessoas se esquecem de suas obrigações, demonstram ingratidão e caem em idolatria, em esquecimento, em insulto até perante Deus, o desprezo das pessoas caídas em sua natureza pela lei de Deus. Então, os 10 mandamentos são isso, obrigações e limites para o homem. E também é impressionante o caráter negativo, né? Não da grande maioria dos mandamentos, estabelecendo limites para as pessoas. Tantos mandamentos começam exatamente com essa palavra. Dr. Mauro, ainda com respeito ao contexto, só gostaria de continuar aí o que o Solano está falando. Os 10 mandamentos não são, na sua maioria, mandamentos inéditos, que nunca havia sido ditos. Por exemplo, a não matarás já é uma coisa que vinha sendo, Deus pontualmente, claramente colocava que não deveria matar. Então, não era uma novidade alguém que seguia e conhecia o Deus de Israel saber que Deus não era um Deus que autorizava qualquer um tirar a vida do outro. A questão do sábado também, ela já vem desde a criação. Então, há alguns mandamentos, ou pelo menos o princípio deles, já vinham sendo
observados e mostrados por meio de várias coisas que Deus fez, né? De modo que quando chega lá nos dias de Moisés, né, nós não devemos pensar que ali é a primeira vez que Deus falou sobre isso. Puxa vida, eu não sabia que Deus não gostava que cobiçasse, tá? Então tem um certo sentido em que o Decálogo ele é o resumo claro, nítido, organizado pedagogicamente, né, daí as 10 palavras, né, para que o povo iniciasse ali uma nação conforme os preceitos do Senhor. Acho que poderíamos pensar como uma formalização e resumida, né, de coisas que estavam ali permeando os ensinamentos e a vida do povo de Deus, né? Eu costumo dizer que os 10 mandamentos, a maneira como Deus os dá, né, com a sua própria boca e com o seu dedo, né, eles são uma consolidação da lei moral, né? Como diz o presbítero Solano, ele é uma lei moral para a humanidade, vale para todo mundo. Agora, naquela situação e ocasião específica, era a lei moral sendo tratada dentro do pacto, dentro da aliança, né? Inclusive, uma das ricas ilustrações a respeito dos 10 mandamentos é o fato de que eles podem ser tidos como um contrato de casamento, né? No qual Deus propõe casar-se com o seu povo Israel, a noiva, e que vai ter as consequências por toda a escritura, né? Afinal de contas, essa história dos 10 mandamentos, ela termina lá no livro de Apocalipse, né? Na união do Cordeiro de Cristo com a sua noiva, a igreja. Então, é uma história que se desenvolve, né, na escritura como um todo. Professor Daniel ou professor Solano, o Decálogo, então, é o código mais importante do Antigo Testamento? O que ressalta aí? Olha, na verdade, em termos de importância, tudo que Deus fala é importante, né? Há 4 grandes códigos na Bíblia, e tem começo, meio e fim. O primeiro deles é o Decálogo. Depois, na sequência, tem o chamado Código da Aliança, que é Êxodo 21 até 23. E é aí que você vai encontrar leis do tipo, se você vir um boi do seu vizinho cair no buraco, você deve ajudar. Então, é esse tipo de leis aí. Depois, no livro de Levítico, a partir do capítulo 17 até o 21, tem o que é conhecido como o Código de Santidade. São leis que regiam, né, vamos dizer, a gestão, né, do tabernáculo, como fazer o quê, quando e por quê. Na sequência, você tem também, no livro de Deuteronômio, de 12 a 26, você tem ali as leis deuteronomistas, que são leis, né? Novamente, é um pacote. Né? O livro de Deuteronômio é uma história, Moisés contando ao povo o que aconteceu, mas chega nesse ponto que tem, então, esse grande pacote, que são o Código Deuteronomista, de 12 a 26. Mas cada um desses blocos de lei, eles tinham aplicabilidade assim, muito focada. Por exemplo, se você ler o Código da Aliança, que veio logo depois do Decálogo, ele vai dizer claramente que essas leis vocês vão cumprir quando vocês entrarem na terra que eu te dou. Então, antes deles entrarem na terra prometida, eles não tinham como cumprir aquelas leis, porque tinha a ver com um Israel estabelecido numa terra conquistada e todas as coisas pertinentes àquela situação. Então, isso mostra que o Decálogo, diferente desses outros códigos que estão na Bíblia, também foram proferidos pelo próprio Deus. O Decálogo, ele realmente se destaca por ter uma aplicabilidade que vai além de onde Israel estaria e de quem é que está ouvindo, como o presbítero Solano mencionou. Algumas dessas leis, por exemplo, de Deuteronômio e de Levítico, quando o povo foi para o exílio, não tinha mais como cumprir. Mas o Decálogo, não. Então, embora não tenhamos como usar assim com força a ideia qual é o mais importante,
mas eu diria que o Decálogo se destaca pela sua natureza, né? Ele é bem mais abrangente e permanente. Cada um tem a sua importância, mas como bem coloca o professor Daniel, e a divisão que é normalmente aceita, ou a visualização dentro da teologia da reforma, que nós temos aqui nos 10 mandamentos, ou no decálogo, uma formalização da lei moral de Deus, princípios morais que regem o comportamento, como eu disse, entre as pessoas e o Deus Supremo Soberano e entre seus semelhantes. Nós temos no corpo de legislação que foi dado por Deus a Moisés para que o povo fosse instruído, nós temos a legislação civil, que estabelece crimes e punições, como foi ilustrado aqui, e isso tinha a finalidade de manter uma nação estruturada, aglutinada, uma nação coesa, que pudesse levar à frente a mensagem de Deus e ser aquilo que, no Novo Testamento, nós entendemos que o povo de Deus do Antigo Testamento são os guardiões dos oráculos de Deus. A revelação de Deus é carreada por essa nação estruturada. E a legislação, mais especificamente levítica, que é a lei cerimonial ou religiosa, toda ela, de uma maneira ou de outra, apontando para a necessidade de uma redenção maior para o Messias, para um sacrifício que não seria repetitivo, mas um sacrifício que seria único do Messias, e, como tal, ela não tem mais validade para nós. Ela tem validade didática, porque nós aprendemos muito sobre como Deus se relacionou com seu povo naquela ocasião e o porquê desse relacionamento. A lei civil ou judicial tem enorme validade didática também, mas nenhuma validade normativa, porque hoje o evangelho se espalha por várias raças, tribos, nações, né? Não é mais privilégio a revelação de Deus ser carreada apenas por uma nação, mas o decálogo, nós entendemos que ele, resumindo a lei moral de Deus, a sua aplicabilidade, ele é não somente para todas as eras do povo do Antigo Testamento, mas para os nossos dias também, para o nosso século 21 também, para a nossa era. Isso aí. Eu costumo dizer o seguinte: a lei moral obviamente, ela emana do caráter de Deus, né? Da vontade de Deus, da santidade de Deus, da verdade de Deus, dos seus atributos, e as outras qualificações de leis, né? Conforme citadas, sejam elas leis cerimoniais ou civis, ou mesmo aquelas que são bem casuísticas, elas não são imorais, né? Toda lei, ela é lei moral. Agora, há esse aspecto da lei que são temporais, ou seja, não tem o caráter eterno. Então, elas perderam a sua validade porque Cristo cumpriu, ou porque a nação teocrática de Israel, ou o reino de Israel também passou, e aí, então, elas perdem aí a sua validade. O professor Daniel mencionou, né, que essas leis já existiam, o povo já conhecia em alguma medida, né? O próprio apóstolo Paulo, em Romanos, diz que a lei estava gravada em alguma medida no coração do homem. Antes de Êxodo 19, no livro de Gênesis, a gente vê várias vezes que, por exemplo, Abraão obedeceu minhas leis, meus estatutos, meus mandamentos, né? Tá tudo lá. Algumas pessoas acabam dizendo que tinha muita coisa da lei do Antigo Testamento em outros códigos de lei, como, por exemplo, o Código de Hammurabi. Como é que a gente explica isso aí? Olha, eu diria que quem comenta desse jeito que a pergunta foi feita não conhece nem o Código de Hammurabi e nem a lei de Deus.
tá? Porque são duas coisas bem diferentes, mas eu entendo a razão da pergunta. Tá? Historicamente, Hammurabi ele está antes de Moisés. Tá? Então, essa é a primeira coisa que as pessoas usam para falar. A lei de Deus é só mesmo uma cópia requentada, né, do que já existia. Foi catando leis que eles achavam bonito e fizeram, né, e colocaram como sendo o Deus de Israel que havia dado. Mas, na verdade, quando você olha e lê o conteúdo dessas leis, é bem diferente. Tá? O Código de Hammurabi tem uma longa introdução e também uma conclusão, e tem 200 leis dentro do código. Então, é um código bastante representativo, né, do mundo, 1870 a.C. Então, sim um código muito conhecido. Várias coisas que os patriarcas faziam, como, por exemplo, a tentativa de Sara querer que Abraão tivesse um filho com Agar, e sabendo que o filho seria descendente e seria um herdeiro de Abraão, isso aí está prescrito e previsto em leis como Hammurabi, que originalmente era do Código de Nuzi, e Hammurabi depois incorporou no dele, mas que, então, você percebe que Abraão, que viveu muito tempo antes de Moisés, ele tinha, porque vivia no mundo, ele tinha que respeitar esses códigos. Quando a gente olha para o código mosaico, o código de Deus, dos 10 mandamentos, especialmente o código da aliança, que vem depois do decálogo, aí você vai perceber que, de fato, e eu acho interessante que quem está falando nesse código da aliança, que é depois do decálogo, é o próprio Deus. Então, se ele quisesse, e ele sabia que já existia leis semelhantes às que ele vai agora falar para Moisés, ele poderia ter inventado outras leis. Mas, por razões que Deus mesmo tem, ele prefere que o povo de Deus seja um povo que ande no mundo consciente de responsabilidades do ambiente onde ele vive. Então, essa é a minha resposta quando as pessoas dizem isso. O fato de haver, pelo menos, casos, o Dr. Mauro mencionou as leis casuísticas, né? Então, essas são as que mais têm semelhança com preceitos no Código de Hammurabi. Mas é a primeira parte da lei. Então, quando se diz, se você vir o boi do seu vizinho caído no buraco, essa parte é igual, tanto em Hammurabi como no Código Mosaico, ou no Código da Aliança. Agora, o desfecho que é dado para isso, às vezes muda, às vezes não. Mas, de qualquer forma, isso mostra que o povo de Deus não era um povo sendo preparado para viver no planeta Marte. Eles iriam viver numa terra onde tinha lei, onde tinha costumes que são responsabilidades básicas do cidadão. Seria como se nós disséssemos hoje, eu vou converter, então, a minha identidade é no reino de Deus, eu não quero ter um RG mais, eu me recuso. Bom, não tem como. Né? Você ter um RG no Brasil, não importa qual religião você é. Então, a mesma coisa eu vejo na maneira como, sim, Deus quis incorporar alguns preceitos que já existiam na época e dizer ao seu povo, olha, vocês vão viver na terra de Canaã. Então, eu não quero ninguém vivendo como gente estranha. Não, a santa estranheza, a diferença, ela vem do caráter de vocês. E não de vocês quererem detonar com a terra, ser responsáveis com o meio ambiente, nada disso. Então, a semelhança está aí. Agora, tendo dito isso, eu diria que é muito pequeno. É reduzido a praticamente 12 leis apenas que você vê uma semelhança bem grande. Isso dentro do chamado Código da Aliança, que vai do capítulo 21 a 23 de Êxodo. O Decálogo, ele tem leis que são chamadas, o estilo da lei, apodíticas, que são leis veementes que começam já com a negação. Não farás isso. Esse tipo de lei não é comum em quase nenhum código do Antigo Oriente Próximo. Tá? As casuísticas são bem mais comuns. Então, nesse sentido, eu responderia, tem muita coisa? Não, não tem muita coisa, tem muito pouco. Tá? E a razão daquilo que há
de semelhança, tendo sido dado por Deus, eu acho que é um grande lembrete que Deus nos dá sobre a contextualização. O povo de Deus precisa ser um povo que se envolve e faz parte, né, da sociedade onde vive. Eu creio também, professor Mauro e professor Daniel, que apesar ou além do fato de que várias dessas prescrições elas eram conhecidas, existentes, mas com frequência nós cristãos nos esquecemos, né, o que é explicado muito bem em Romanos, que as pessoas, mesmo com a natureza afetada pelo pecado, têm a lei de Deus escrita em seus corações. Então, nada mais natural do que isso seja refletido em alguns códigos desses bastante antigos, da história antiga, alguns princípios de justiça, algumas diretrizes que têm semelhança exatamente porque o nosso coração, o coração de qualquer pessoa, a natureza de qualquer pessoa, ainda é a semelhança, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ainda que afetada pelo pecado. E como bem foi dito também, às vezes o início é parecido e a consequência é bem diferente. E uma das coisas que distingue bem as diretrizes que foram dadas por Deus ao seu povo, por exemplo, é a ausência de mutilações, de situações que não pudessem ser, inclusive, reparadas para a reinserção da pessoa perante arrependimento. Ou era a eliminação para a questão do criminoso quanto mais, tal, para que ele não contaminasse o resto do povo. Mas é bem diferente da situação de penalidades que eram impostas nesses códigos antigos, né? Se bem que nós temos em Hammurabi, né, e na lei de Deus, não nos 10 mandamentos propriamente dito, a famosa lex talionis, né, a lei do tal e qual, que erroneamente muita gente acha que Jesus aboliu no Novo Testamento. Se alguém tiver interesse, por favor, depois tem um artigo na revista Fides Reformata sobre esse tema, né? Mas o fato é que na revelação histórica, orgânica, progressiva e adaptável de Deus, Deus pega os elementos culturais, como o professor Daniel disse, né? Então, por exemplo, a circuncisão era praticada por vários povos, mas Deus, na aliança abraâmica, deu um significado à circuncisão, né? Que era a remoção do opróbrio, da vergonha, e aquilo então passa a ser o sinal da aliança, né? A partir de Abraão e para todo o povo de Deus, né? Uma coisa, Mauro, que essa pergunta ela é realmente interessante. Se você perguntar para uma pessoa que faz essa pergunta aí, né? Se a lei de Deus é uma cópia de Hammurabi, e você perguntar o que exatamente você está pensando, né, que é igual, ele vai mencionar exatamente isso. Olho por olho, dente por dente, né, que é o resumo da... Mas isso aí, até no Código da Aliança na Bíblia, é uma lei tão específica e tem a ver com duas pessoas que, porventura, estivessem brigando e tivessem uma mulher grávida perto. Agora, imagine o cenário. Quando você vai encontrar dois homens brigando e tem uma mulher grávida junto, perto. Alguém já disse até que talvez eles estivessem brigando pela paternidade. Mas, enfim. E aí, caso eles machucassem a barriga dessa mulher nessa briga, eles então iriam reparar. E aí, quando vem essa expressão, olho por olho, dente por dente, é aplicada ao feto que, tendo sido afetado num golpe lá e machucou, eles iriam averiguar. Se a criança nascesse com o olho machucado, então seria olho por olho. Mas aí começa já uma coisa, dente por dente. Não, o feto não tinha dente. E outras coisas. Então, isso mostra que essa formulação, olho por olho, dente por dente e assim por diante, é uma formulação padrão mesmo. E como o Dr. Mauro falou, ela inibe a retaliação, né?
Então, é uma prática que mostra, mais uma vez, que o nosso Deus não buscava uma nação alheia do mundo. O povo de Deus era um povo envolvido, era um povo que devia estar consciente das coisas como elas funcionavam no mundo em que eles estavam. E é uma expressão de justiça retributiva, né? Que ela também estabelece parâmetros para que tipo de penalização deveria acontecer. É um princípio universal hoje nos códigos penais, né? A proporcionalidade entre o mal feito, o crime e o mal cometido e a pena que alguém vai receber. Muito bem, nós estamos... Ainda que pouco observado aqui no Brasil, mas no Brasil e em muitos lugares, né? É fato. Mas é o seguinte, nós temos que andar mais rápido, essa é a minha palavra do momento. Nós estamos já em meia hora e andamos 3 das nossas perguntas. Se você está aí conosco e está achando interessante essa conversa, essas são coisas que a gente conversa na sala de aula, nos nossos cursos, em diferentes momentos aí da vida da nossa escola. E nós queremos convidar você a conhecer sobre esse tema e outras coisas nos nossos cursos. E nós temos cursos no Andrew Jumper que são totalmente online. Essas são as linhas de pesquisa: teologia sistemática, teologia bíblica aplicada e missiologia. Depois da live, vai lá no nosso site, está aí embaixo, acessa, conheça os nossos programas. Quem sabe, mês que vem, você já está aqui estudando com a gente, você pode entrar nesses programas online a qualquer momento. E nós temos também os nossos cursos presenciais ou semipresenciais, que você não precisa morar aqui em São Paulo para fazer. Você vem aqui ocasionalmente, 3 a 4 vezes ao ano, e faz os cursos por uma semana, né? São 5 dias, segunda a sexta, e você depois volta para casa para fazer as leituras, os trabalhos e etc., e você pode estudar nesses vários programas aí. Nossa especialização em educação cristã, nossa especialização em revitalização e multiplicação de igrejas, 3 diferentes mestrados, um na área de educação, 2 nas áreas teológicas e também o nosso doutorado em ministério. De novo, insisto, vá lá no nosso site, conheça a nossa escola e conheça os cursos que nós podemos apresentar aí para vocês, tá bom? Muito bem, vamos aqui para a próxima pergunta. Vamos lembrar aí, os dois, por favor, e eu também, vamos caminhar um pouquinho mais rápido para a gente não matar a nossa audiência aí no final da noite. Muito bem, existe essa ideia de que no Novo Testamento, não é? A graça de Cristo está em contraste com a lei de Deus. A pergunta, então, os 10 mandamentos são válidos hoje? Eles valem para a nossa época? Normalmente, acho que as pessoas colocam em contraposição Cristo e a graça com a lei de Deus, né? E isso vem de um falho entendimento. É verdade que o apóstolo Paulo diz que nós não estamos sob a lei, mas sob a graça. Essa é uma afirmação bíblica, mas isso significa que nós não estamos sob a condenação da lei, estamos debaixo da redenção que nos é trazida pela graça e misericórdia de Deus. Mas no Antigo Testamento também era assim. Ninguém era salvo por observar a lei na sua totalidade, porque ninguém tem essa capacidade, porque nós somos pecadores. Mas Jesus não é contra os 10 mandamentos, tanto que no incidente com um jovem rico, que é registrado em Mateus 19, Marcos 10, quando aquele jovem vem e diz: o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo começa a falar dos mandamentos. E ele interrompe e começa a falar dos últimos 6, aqueles que dizem respeito às obrigações, né, para com o próximo, e ele interrompe antes, quando ele chega na questão
riquezas, interrompe antes e diz, tudo isso eu tenho feito. Aí Jesus Cristo diz, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. E ele se retira tristonho, pesaroso, diz a palavra de Deus. Ou seja, o 10º mandamento ele não cumpre, e aquilo faz, ele cobiça as suas riquezas. Aquilo é uma demonstração de que aquela pretensão de cumprir os 10 mandamentos era falsa, mas Jesus Cristo, ele reforçou a guarda dos 10 mandamentos, né? Ele disse, não penseis que vim para revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir, em Mateus capítulo 5, 17, e ele também fala aos seus discípulos, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. E vai além, diz, nisso sabemos que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, isso é 1 João, né, que nos ensina, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, não é adequado nós colocarmos essa contraposição entre a lei moral e a graça de Deus. Somos sempre dependentes da graça de Deus e os 10 mandamentos permanecem como sendo aquele padrão que nós temos de perfeição, que somos obrigados, sim, a segui-lo, apesar de sabermos da nossa pecaminosidade e da nossa dependência de Deus para nos levar nos caminhos tortuosos deste mundo. Ok, tá. Pronto. Eu dou sempre um exemplo fácil. Tá valendo ou não tá valendo? A pergunta é simples, né? Você pode adulterar? Pode roubar? Pode assassinar? Pode dar falso testemunho? Pode desonrar? É simples, né? É entender que os 10 mandamentos são válidos para o cristão e que a gente tem que, obviamente, viver, né, de acordo com a lei moral de Deus. Nós somos salvos para viver de acordo com essa lei moral. A lei que antes nos condenava, hoje ela é nosso instrutor. Só faço uma recomendação rápida aqui. Tem um artigo escrito, Lei e Graça, está na revista Fides Reformata também, que explica bem esse contexto e esse conceito, e eu escrevi também um pequeno livro com o mesmo título, Lei e Graça, uma visão reformada. Convido vocês a conhecer aí o conteúdo do artigo e do livro, tá bom? Vamos conheço lá. Conheço o autor e recomendo. Pronto. Eu conheço o prefaciador, então tá bom. Muito bom. Sobre o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, mas existem transcrições dos 10 mandamentos que não aparece esse como um mandamento, não farás para ti imagem de escultura. O que acontece? Como é que a gente explica isso aí? Bom, a Igreja Católica Romana, aqui, na realidade, se sobressai nessa situação. Ela tenta, possivelmente, esquecer e até esconder esse mandamento, porque ele se choca, assim, frontalmente com as práticas dessa igreja. E aí, quando ela relaciona os 10 mandamentos, resumidamente, ela omite o segundo, não é? E não farás para ti imagem de escultura. Quando ela não tira do texto, mas aí quando ela lê o texto, ela agrega ele ao primeiro e diz que se refere a outras imagens de esculturas. Mas se você tira o segundo, vão ficar só 9. Como é que vai resolver essa questão? A questão eles resolvem dividindo o 10º mandamento em 2. O 9º passa a ser cobiçar a mulher do próximo e o 10º cobiçar as demais possessões que ele tem. Mas
É óbvio que idolatria e a confecção de uma imagem para ser adorada, quer de pessoas, quer de animais, de objetos, é um grande insulto ao Deus soberano, mesmo que seja de personagens da história eclesiástica, né? Então, é impossível você esquecer que esse mandamento, ele é uma unidade em si e ele se refere a uma situação bastante específica. E sem falar, presbíteros falando que a sintaxe em hebraico do texto não permite fazer isso, que a Igreja Católica faz, né? Se a pessoa tem um pouquinho de acesso ao texto hebraico, ele verá que não é possível fazer isso, né? Porque a organização do decálogo é muito bonita, né? As partículas negativas seguidas, né, do verbo indicam claramente onde inicia cada mandamento. Então, cada um deles, né? E a multiplicidade de outros trechos da palavra de Deus que condenam, né, imagens, e também essa situação que às vezes a gente encontra, então, muitas vezes tentam contornar isso, dizer, não, nós não adoramos, nós veneramos, mas isso é um eufemismo que não satisfaz a situação, porque a atitude, normalmente, de petição, de devoção, é uma atitude de adoração, até de solicitação de que graças sejam atendidas, coisas que são pedidas somente a Deus. Então, só para ficar aqui o resumo, né, para a gente ir passando um resumo aqui para a nossa audiência, o primeiro mandamento, ele fala a respeito da exclusividade de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é a respeito da exclusividade da adoração. Não farás para ti imagem de escultura. E o terceiro mandamento, que é a nossa pergunta de agora, ele é sobre a exclusividade do nome de Deus. Professor Daniel, explica aí o que significa esse terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É interessante, eu já falei sobre isso em outro lugar, mas essa expressão tomar o nome de Deus, ou levar o nome de Deus, eu estou aqui com a versão, por exemplo, revista atualizada, e ainda usa não tomar o nome de Deus. E muitas pessoas entendem que é pronunciar, né? Ah, meu Deus, Deus me livre, coisas assim, que realmente não são coisas assim saudáveis, ficar falando de maneira sem nenhum propósito, mas o mandamento, na verdade, ele está, o verbo utilizado ali para tomar o nome, ele, não coincidência, mas ele ocorre num local muito interessante na Bíblia, que é quando Deus, instruindo sobre as vestes sacerdotais, ele disse que era necessário que o sacerdote tivesse, né, uma lâmina de ouro que iria aqui sobre o turbante, e nela estaria o nome do Senhor. E aí o comentário que Deus faz e assim eles levarão o meu nome diante do povo. E a expressão levar o nome lá é a mesma que aparece aqui nesse mandamento. Então, eu, em poucas palavras, diria que levar o nome de Deus, tomar o nome de Deus em vão, não é pronunciar em vão, o que também não deve fazer. Mas o mandamento está focado em se você, sendo um povo de Deus, inevitavelmente você já carrega o nome de Deus. Então, não faça isso em vão. Não leve, né, sendo um cristão, sendo alguém por quem Cristo morreu, não leve e exponha à vergonha, ao vexame, né, aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Então, é um mandamento muito interessante, né, e eu creio que ele foca nesse aspecto. Ele é sobre a nossa ética, né? Voltando um pouquinho aqui na ilustração que eu falei lá, que é um casamento, né? Se você pegar o primeiro mandamento, ele diz, você não pode ter outro noivo. O segundo, a expressão mais engraçada é, você não pode carregar a foto de outro na bolsa, né? E no terceiro, você casando comigo, você vai tomar meu nome. Se você der cheque sem fundo na praça, meu nome vai parar no Serasa, né? É mais ou menos por aí.
Muito bem, vamos lá. Quarto mandamento. Se os mandamentos, né, são válidos, o que dizer do quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Se os romanos, né, se a Igreja Católica Romana suprimiu aparentemente o segundo, a minha impressão é que muitos evangélicos suprimem o quarto mandamento e a gente acaba com 9 só, porque tem muita gente que não entende e não guarda, né, não cumpre. O que a gente pode falar aí sobre esse mandamento, presbítero Solano? Bom, o quarto mandamento, ele fala de um dia de descanso e de adoração ao Senhor. Na minha compreensão, Deus julgou essa questão tão importante que a inseriu na sua lei moral. Então, a primeira questão é que não é de só menos importância. Nós devemos, pelo menos, estudá-la mais a fundo, não podemos desprezar essa questão. E ele também, eu creio, ele colocou essa constituição na natureza humana de necessidade de um ciclo, uma necessidade de descanso a cada 7 dias. Um desses aí é dedicado ao descanso. Isso está atrelado até a obra criativa de Deus, também no próprio mandamento. Então, tem várias questões aqui que nos leva a dar importância, além de que os israelitas foram levados em cativeiros, nós vemos isso lá no livro de Jeremias, por haverem desrespeitado esse mandamento repetidamente, porque ele tem outras extensões. Ele fala mais, quando a lei religiosa e a lei civil foram instituídas, você tem os descansos da terra também e várias outras formas de extensão desse mandamento. No meu entendimento, a palavra que é traduzida nas nossas Bíblias como sábado, ela leva a uma conclusão errada, porque a gente fica vidrado aqui, concentrado somente no sábado, né? E nós temos o domingo. Mas, na realidade, pode ser traduzido, lembra-te do dia de descanso para o santificar. E no Novo Testamento, nós temos exemplos da igreja, como os grandes eventos da igreja primitiva, lá e da igreja neotestamentária, Atos 27, 1 Coríntios 16, 2, eles aconteciam no primeiro dia da semana. Agora, nós estamos presos aos detalhes da lei cerimonial e que eram aplicáveis ali ao povo de Israel. Não estamos. Alguns documentos até nossos reformados, eles detalham, acho que em excesso, o que significa a observação desse dia. Mas uma coisa é certa, é um dia que tem que fazer diferença. É um dia que o povo de Deus se dedica a ouvir a palavra de Deus, a ser alimentado pela palavra de Deus. É um dia que ele quebra as suas atividades diárias e, com isso, ele cumpre o espírito desse mandamento que está incrustado na lei moral de Deus. Muito pode se falar a respeito disso, eu tenho até um pequeno artigo sobre isso, que está disponível aí pela internet, mas, resumidamente, é isso. Alguma observação, professor Daniel? Não, é isso mesmo. Ok. Só retomo aqui a ilustração do casamento. Não pode ter outro noivo. Você tem que ter devoção, a noiva precisa ter devoção, a noiva carrega o nome do noivo, não pode tomar em vão, e então agora ela precisa dedicar tempo para nutrir o amor. Essa é a ideia. Que depois o profeta, né, diz, né, quando o meu povo descobrir que esse é um dia deleitoso, é um dia de alegria, de prazer, de grande comunhão entre o noivo e a noiva, essa é a grande diferença.
Vamos lá, um rápido comentário sobre o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Olha, uma coisa, talvez o presbítero Solano irá falar mais sobre isso, mas eu gosto de, quando eu falo sobre esse mandamento, ver a associação que Deus faz. Ele condiciona a permanência na terra que eles iriam receber a essa atitude em relação aos pais. Então, veja só, a preocupação de Deus em honrar, que os filhos honrassem, é um respeito, e é também uma atitude que os filhos deveriam conhecer e honrar no sentido de lutar por, de não fazer como algo que foi simplesmente dado porque eles mereciam, né? Mas esse mandamento, além de ordenar que devemos honrar, ele vincula a fim de que vocês aumentem os seus dias na terra. Aqui não está falando está falando de longevidade porque eles iam durar, mas a referência é para que Deus não os mandasse para fora daquela terra, certo? Há outros mandamentos que longevidade é colocado, mas outro mandamento em outros lugares, né? Não no Decálogo. Mas aqui eu acho esse um aspecto interessante. O que você tem a falar sobre isso, Solano? É por isso que é chamado aquele primeiro mandamento com uma promessa, né? Exatamente. Mas também essa colocação ela é muito adequada, porque isso diz respeito à vida pessoal e diz respeito a uma sociedade bem estruturada. Uma sociedade bem estruturada cuida dos seus idosos, como os idosos que foram jovens um dia cuidam de suas crianças, né? E toda essa estrutura, ela faz com que uma sociedade bem estruturada seja prolongada nas suas premissas na medida em que se aproxima dos princípios de justiça da palavra de Deus. Esse mandamento é um daqueles que são bem desrespeitados e ignorados nos nossos dias, não é? Não apenas no que diz respeito a uma inversão de papéis, porque muitas vezes as crianças são verdadeiros, ou os filhos são verdadeiros ditadores sobre os pais, isso na sua fase de crescimento, tudo. Não estou falando daqueles que já adquiriram personalidade própria, independência, mas quando estão crescendo, não observam, não são ensinados isso e não observam isso. E também, quando os pais chegam numa idade mais avançada, que eu já estou nela, né? Os filhos se esquecem das obrigações para com os pais e querem terceirizar o cumprimento desse mandamento, né? Graças a Deus, eu não estou falando por experiência própria, Deus tem me agraciado com filhos que têm muita preocupação com isso, mas é uma coisa que nós vemos na nossa sociedade, e isso é um sinal de fragmentação da sociedade. E, finalmente, nesse mandamento é onde nós encontramos o princípio da autoridade aqui. A nossa confissão de fé, documentos reformados, mostram que desse mandamento deriva essa questão da autoridade, do respeito à autoridade, que começa na família e ela se espraia para outras áreas de uma civilização. Muito bom. Sexto mandamento, gente. O sexto mandamento diz: não matarás, porque alguns que procuram guardar os 10 mandamentos defendem a chamada pena de morte ou pena capital. Essa é a melhor tradução para o mandamento? Não, não é. A palavra matar aqui, o não matarás, a palavra hasak, ela aparece 49 vezes no Antigo Testamento e em todas essas ocasiões pode ser adequadamente traduzida e se refere a assassinato. Não assassinarás, tirar a vida deliberadamente. Não poderia, Deus não se contradiz a si mesmo. Como é que ele diria não matarás, né? Se isso significasse que não pode haver uma
pena capital, esse é o grande ponto polêmico que surge, se em Êxodo 21, 12, você tem ali a aplicabilidade ou a instituição, o detalhamento de como isso deve acontecer numa questão judicial ali, né? Então, com a perda do direito à vida. A questão é que a vida é algo tão importante que ninguém tem o direito de tirar a vida. As pessoas olham esse mandamento de uma forma errada, como se a pena capital fosse considerar a vida uma coisa barata. Não, ela é tão importante que Deus colocou aqui na sua lei moral que ninguém tem a possibilidade de sair por aí matando as pessoas. E uma outra coisa, ainda ratificando tudo aquilo que já foi dito, que são princípios anteriores, isso já havia sido dito a Noé, lá em Gênesis capítulo 9, versículo 6. Aqui está apenas a formalização, e aí nós vemos depois a aplicabilidade em situações específicas que não são normativas para nós, porque estão na lei civil judicial de Israel, mas o mandamento permanece. Como o próprio doutor Mauro já falou, adulterar errado era e é. Roubar errado era e é. Matar errado era e é. Assassinar, né, no caso. Eu só queria acrescentar um detalhe aí, é que, inclusive, essa é uma característica do Decálogo, ele é dirigido sempre na segunda pessoa do singular, tu. Tá? Então, em outras palavras, tu não matarás. Agora, Deus pode, o sistema judiciário de Israel pode, né? E essa é uma abordagem que você não encontra em outros códigos legais do Antigo Oriente Próximo. Geralmente, dirigido de forma generalizada, mas esse tu, lembrando que eu falei no início, de que o Decálogo foi entregue por Deus, com a voz dele, com trovões e com tudo tremendo e fogo e tudo mais. Então, quando você ouvia aquele tu, devia doer lá no fundo do coração, né? Então, era uma coisa bem direta. De fato. Muito bem. Uma coisa interessante nessas explicações que vocês estão mostrando aí é que os mandamentos eles têm um sentido amplo, né? O que vocês podem falar um pouquinho, muito rápido, sobre os mandamentos 7º e 8º? Não adulterarás e não furtarás. Espírito Sorão, tem um livro já sobre isso? Fala aí. Não, são dois mandamentos aqui muito claros, explícitos, eles não requerem muita explicação. Não adulterarás, isso mostra a santidade do matrimônio, algo que é muito reforçado no Novo Testamento. Então, a gente vê mais uma vez a perenidade da lei. O livro de Hebreus fala que o leito deve ser sem mácula, então o casamento é algo santo, é algo que deve ter toda consideração. O adultério é uma quebra de votos solenes e de um compromisso firmados, né, na presença de Deus, da sociedade, do povo de Deus, quando nós temos, às vezes, bênçãos nupciais dentro da igreja. E o 8º mandamento, não furtarás, ele deixa, sem sombra de dúvidas, a legitimidade do direito à propriedade. Você pode ter coisas, você pode ter bens, você não pode idolatrar esses bens, você não pode considerá-los a coisa mais importante da sua vida, mas você não pode lançar mão dos bens do alheio, nem do erário do alheio, nem do que é devido aos órfãos e viúvas, como costumeiramente se faz aqui, nem da vacina que está sendo aplicada para você vender para alguém por algum valor e dar uma vacina de vento no idoso. Tudo isso é quebra do 8º mandamento e é sujeito ao julgamento de Deus,
todos aqueles que inconsequentemente se comportam lançando mão das coisas alheias para se locupletar. E complementando aí, doutor Mauro e Solano, o decálogo, nesse item aqui, ele funciona como, aqui parece que a lei ela está condensada e ela vai ser expandida nos códigos, né, mais adiante, né, ao ponto de falar coisas do tipo, se você achar alguma coisa perdida, tá, e você não procurar quem é o dono, né, e o dono aparecer, né, você vai ser considerado um ladrão. Aí usa a palavra aqui. Então aquele ditado popular, achado não é roubado, não está valendo. Não. Então, não vale. Não vale. É interessante como as próprias pessoas que têm a lei de Deus no seu coração, elas valorizam isso, né? O taxista que acha uma coisa no carro e que se procura, vai a não sei quantos endereços, tal, para devolver aquilo, para achar a pessoa, né? Então, isso daí mostra a sabedoria de Deus nessas leis. Vamos contemporaneizar, né? Porque agora é motorista de Uber, Solano. Não, eu tenho um taxista fiel que me atende. Ok, muito bem. Nono mandamento, o que significa, né? E qual a implicação disso, né? Não dirás falso testemunho. Apenas um comentário rápido aí sobre, quando a gente lê isso no texto hebraico, a indicação, né, parece estar guiando em um ambiente de corte, onde é pedido, é solicitado que você dê testemunho, né? E por causa dessa palavra contra aí, a gente sabe que é uma linguagem que tem a ver com o ambiente judicial. Então, você sendo chamado para testemunhar, você dá um testemunho que é falso, tá? Então, é o que a gente chama, né, você é um perjúrio quase, né? Você falar uma coisa que não é verdadeira num contexto onde a verdade pode, inclusive, nas leis do Antigo Testamento, uma pessoa podia ser morta, né, se o testemunho daquela pessoa conduzisse para a condenação. Então, daí a importância disso, né? Eu acho muito interessante nesse mandamento, não darás falso testemunho, quando nós vamos até a forma como ele é abordado nos nossos símbolos de fé, mais especificamente no Catecismo Maior. Se me falha a memória, pergunta 169, mas eu posso estar errado. Acho que é 189. 189, né? Acho que é. Ainda bem que você decorou o Catecismo Maior. Mas ele começa a demonstrar como você pode dar falso testemunho de diversas maneiras. Como, por exemplo, você exagerar demasiadamente sobre sua pessoa ou sobre outra pessoa, quando você bajula outra pessoa, elogia ela excessivamente, e aquilo passa a ser bajulação. Isso é uma quebra, dá um falso testemunho. Mas também quando você diminui uma outra pessoa, quando você exagera os erros de uma pessoa, né, magnifica esses erros, ou quando você pega parte de uma verdade e coloca aquilo como sendo todo de uma verdade, todas essas situações que são tão comuns nos nossos dias hoje, principalmente pela grande mídia, nós vemos isso daqui, se elas querem construir alguém, a imagem de alguém, ou derrubar a imagem de alguém, elas não estão preocupadas, apesar de falarem tanto na verdade, mas não estão preocupadas em falar realmente todos os ângulos de uma verdade, mas apenas um desses ângulos que vem a cumprir os seus propósitos. Isso é casuísmo puro e é quebra do nono mandamento, do falso testemunho. Esse é um aspecto muito impressionante nos dias de hoje, né? E lembrando que o falso testemunho, ele tem um pai, né? Que é Satanás.
que é o pai da mentira, né? E as pessoas não levam isso mais a sério nos dias de hoje. A gente vê isso o tempo inteiro, de todos os lados, né, nos processos, naquilo que hoje se chama das criações das narrativas, né, as pessoas vão e constroem uma narrativa, e aí isso é o que vale, isso não importa se ela mentiu para construir a narrativa, importa o resultado que ela obtém com aqueles que creem na narrativa, né, é muito impressionante o que tem acontecido aí nos dias de hoje. Vamos lá, último mandamento. Qual a importância do 10º mandamento para nós hoje? Não cobiçarás. Historicamente, eu estou dando aqui, são os detalhes históricos, e o Solano está dando a interpretação, né? Mas esse mandamento, eu não sei quanto sabe, mas é somente o decálogo que trata de cobiça. Nenhum outro código. E tem grandes códigos, o código de Hammurabi é o mais próximo, mas tem antes dele o código de Ur-Nama, tem o código Lipit Ishtar, o código de Eshnuna, todos eles códigos bem mais antigos, nenhum deles trata da cobiça. Por razões óbvias, não tem como você saber se a pessoa cobiçou ou não. Tá? Então, essa é uma peculiaridade do código mosaico, né? O foro íntimo que é exigido aí na obediência desse código, desse mandamento. E é exatamente essa peculiaridade que, na minha compreensão, torna ele um dos mandamentos. A gente não pode dizer qual é o mais importante, mas eu acho que ele é essencial para a interpretação de todos os mandamentos, porque ele fala de alguma coisa, como disse o professor Daniel, de alguma coisa que está no íntimo. Ninguém pode dizer se você está cobiçando ou não, mas Deus sabe. E foi assim que Jesus Cristo interpretou a lei. Os mandamentos, eles são quebrados lá do íntimo. Você não precisa assassinar literalmente uma pessoa, mas você pode assassiná-la, matá-la com os seus pensamentos, né? Com ou palavras, maledicência, o que for, alguma coisa que aflora do íntimo do seu ser. Então, os mandamentos, todos eles têm que ser interpretados com base nesse 10º mandamento, mostrando que o que vale não são as ações externas. Voltando àquele incidente do jovem rico que foi mencionado no início aqui dessa live, nossa, ele estava preocupado em dar a aparência de cumprimento de todos os mandamentos, mas quando chegou na hora do vamos ver, que Jesus Cristo disse, vai, vende tudo que tem, ele saiu triste, porque lá no íntimo do seu coração, ele estava quebrando, né, aquele mandamento, ele cobiçava suas riquezas. Então, esse mandamento mostra que qualquer um dos outros mandamentos, para que eles sejam cumpridos, não é suficiente. Não são suficientes as ações externas. Você pode dar a impressão de estar adorando somente a Deus, o seu vizinho vai pensar que é assim, você pode dar a impressão de que você não faz imagem, não toma o nome de Deus em vão, você pode dar a impressão de que você não matou ninguém, nunca roubou, mas lá no fundo do seu coração, Deus sabe quem você é, o que você faz. E essa é a essência da lei moral de Deus. É isso aí. Quebrou um, quebrou todos. E esse quebrar pode ser exatamente no coração, né? Eu quero deixar para a nossa audiência um exercício. Você pegar e tentar estabelecer no Novo Testamento a ocorrência desses mandamentos. Porque todos os 10 mandamentos estão referenciados nas palavras dos evangelhos, das cartas e assim por diante. E esse é um exercício muito importante. E uma outra coisa que eu queria também lembrar é que o presbítero Solano citou agora há pouco, é que os catecismos, gente, eles são muito ricos e eles interpretam mandamento a mandamento. O que é o mandamento,
o que ele ordena e o que ele proíbe. E no dia que você chegar lá nesse conjunto de perguntas sobre os 10 mandamentos, você vai ficar muito impressionado. E quem sabe o seu coração comovido com o fato de que as múltiplas maneiras que nós somos quebradores da lei e como Deus é misericordioso em nos manter, né, apesar de nós aí debaixo da sua graça. Muito bom, gente. Estamos chegando aqui ao fim do nosso tempo juntos. Queria mais uma vez pedir para você que nos acompanhou para cumprir aí a liturgia e os rituais das mídias sociais, no YouTube, no Facebook, inscrever-se no canal, clicar o sininho, deixar o like, deixar o comentário. Por quê? Porque isso expande o alcance da mensagem e mais gente vai aprender sobre esses nossos temas aqui que temos estudado segunda-feira após segunda-feira com vocês. Então, abro agora para os colegas darem o seu boa noite e se despedirem da nossa audiência. Quero agradecer o privilégio de poder estar com vocês aqui e especialmente pela oportunidade de pensar juntos, né, sobre esse tema tão importante. Então, obrigado, aceite o desafio do Dr. Mauro e qualquer dúvida, entre em contato conosco nos vários meios que você pode com o Andrew John, ok? Muito bom. Eu agradeço também a oportunidade, para mim, pelo menos foi um tempo muito proveitoso estar aqui com os colegas e também tendo essa oportunidade de falar com vocês sobre as coisas que nós encontramos na Palavra de Deus, sobre as suas diretrizes, que são sempre pertinentes para nós, para o nosso dia a dia. Que Deus os abençoe e muito obrigado, Dr. Mauro, pelo convite para esta live. Termino com duas coisas rápidas. Primeiro, uma indicação: o presbítero Solano Portela tem um pequeno livrete escrito sobre a pena capital, e ele está disponível aí na internet. Ainda tem, Solano, aquele site solanoportela.net? Acho que é isso. Tá, o texto na íntegra está lá. Tá. Então, você pode ir lá e baixar, se você tiver interesse, sobre essa interpretação, né, da pena capital e do 6º mandamento, não assassinarás. E por último, gente, esse 10º mandamento, ele tem um correspondente no Novo Testamento. O apóstolo Paulo afirma esse mandamento quando ele diz aos irmãos: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Se você puder aprender a se alegrar no Senhor, a cobiça não será mais parte da sua vida e do seu coração. Sabendo que sempre será uma luta para todos nós, mas nós temos o mandamento no Antigo Testamento e no Novo Testamento, porque o nosso bem precioso que nós já recebemos é o Senhor. Ele é a nossa alegria. Que Ele te dê aí nesse tempo difícil que nós estamos passando, no meio dessa pandemia, no meio agora aqui no nosso estado de um lockdown mais severo, nossas igrejas novamente fechadas aí, né? Que o Senhor seja a sua alegria, apesar de toda a situação e toda a condição que nós vivemos. Boa noite, que o Senhor te abençoe.